Olá, na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo procedimento do Tribunal do Júri, que é um procedimento especial e bifásico. Bom, falamos sobre princípios, características na aula anterior e começamos a conversar a respeito da primeira fase desse procedimento. E fomos até o último momento, que é a decisão que o juiz terá que tomar para verificar se será dado início ou não à segunda fase do procedimento. Dentre essas decisões, temos a pronúncia, quando o juiz efetivamente está convencido de que há indícios veementes de autoria e materialidade. Com a pronúncia, encerra-se a primeira fase e dá-se início à segunda fase do procedimento. A pronúncia, portanto, tem natureza jurídica de decisão interlocutória de natureza mista e é passível de recurso em sentido estrito, com base no artigo 581, inciso 1 do Código de Processo Penal. A impronúncia ocorre quando o juiz não está convencido de indícios veementes de autoria e materialidade. Diante desse não convencimento, ele impronuncia o réu e extingue o processo. A impronúncia tem natureza jurídica de sentença e é passível de apelação com fundamento no artigo 416 do CPP. A despronúncia, que é um fenômeno que ocorre em segunda instância, em razão do recurso da pronúncia, quando o tribunal entende que não há indícios veementes de autoria e materialidade para que aquele réu vá a júri popular. Uma outra possibilidade de decisão que pode ser tomada pelo juiz ao final da primeira fase é a absolvição sumária, com base no artigo 415 do CPP. Importante frisar que o juiz só deve absolver sumariamente o réu quando estiver convicto de uma das hipóteses elencadas ali no 415 do CPP. Se o juiz tiver ainda que 1% de dúvida pela aplicação ou não da absolvição sumária, ele deve pronunciar o réu e levá-lo a júri popular, que é efetivamente o competente para julgá-lo. Chamo especial atenção para o parágrafo único do artigo 415, que impede que o juiz absolva sumariamente quando, na situação de inimputabilidade por doença mental, quando houver outras teses de defesa. Por exemplo, a defesa alega que o réu é inimputável por doença mental. Artigo 26 caput do Código Penal. Mas alega também uma exclusão de ilicitude, por exemplo, que o réu agiu em legítima defesa. Neste caso, nós vamos ter aqui duas teses defensivas. Acontece que, se o juiz acatar a tese da inimputabilidade por doença mental e absolver o réu sumariamente, ele vai ter que aplicar medida de segurança, que é uma sanção penal. Não é pena, mas é uma sanção penal. Então, essa absolvição sumária seria uma absolvição imprópria, porque, apesar de absolvido, o réu sofreria uma sanção. Acontece que o réu tem uma outra tese defensiva melhor do que essa, legítima defesa. Mas o juiz togado, o juiz presidente, ele não está convencido da legítima defesa, apenas da inimputabilidade por doença mental. Nesse caso, então, ele não deve, ou melhor, ele não pode absolver o réu sumariamente, devendo pronunciá-lo e dar a chance de convencer os jurados da legítima defesa, que é uma tese melhor do que a da inimputabilidade por doença mental. Por quê? Porque se ele for absolvido pela legítima defesa, ele não vai sofrer nenhum tipo de sanção, nem pena e nem medida de segurança. Por fim, o juiz pode desclassificar. E o que seria desclassificar? Alterar a tipificação, alterar o tipo penal. Por exemplo, a acusação entende e alega que o réu praticou um homicídio doloso. Ao final da primeira fase, o juiz
percebe que há indício de autoria, que há comprovação da existência do crime, materialidade, mas não de um homicídio doloso, e sim, por exemplo, de uma lesão corporal culposa. Lesão corporal culposa não é crime doloso contra a vida, então não pode ir a júri popular. Essa desclassificação é uma desclassificação própria ou propriamente dita. Vai alterar a competência. O juiz terá que remeter os autos ao juízo competente, ao juízo singular. Um outro exemplo de desclassificação, só que nesse caso imprópria, porque vai ser mantida a competência do júri, é quando o juiz altera a tipificação para um outro crime, mas doloso contra a vida. Exemplo, a denúncia consta crime de aborto. Ao final da instrução probatória da primeira fase, o juiz se convence de que há indícios de autoria e materialidade para um infanticídio. Essa desclassificação ela é imprópria, por quê? Porque ela mantém a competência do júri, esse réu vai a júri popular, então ele está sendo, na verdade, pronunciado. Da impronúncia e da absolvição sumária, cabe apelação com base no artigo 416 do CPP. Mas da pronúncia, cabe o recurso em sentido estrito com base no 581, inciso 4 do CPP. E da desclassificação? Bom, da desclassificação imprópria, que funciona como a pronúncia, vai caber o rese com base no 581, inciso 4 do CPP. Mas da desclassificação própria, que é aquela que altera a competência, há controvérsia. Majoritariamente, vai caber o recurso em sentido estrito com base no 581, inciso 2 do CPP. Por quê? O inciso 2 diz que cabe o rese, recurso em sentido estrito, da decisão que o juiz se declara incompetente. Ora, na desclassificação própria, o juiz se declara incompetente, tanto que remete os autos ao juízo singular. Por esse motivo, majoritariamente entende-se que da desclassificação própria, ou propriamente dita, cabe o rese com base no 581, inciso 2 do Código de Processo Penal. Bom, pronunciado o réu, dar-se-á início à segunda fase, que é quando teremos efetivamente o julgamento pelo Conselho de Sentença. Preclusa a decisão de pronúncia, ou seja, não havendo mais recurso, já tendo sido julgado o recurso e mantida a decisão de pronúncia, os autos vão para o juiz-presidente, que vai intimar as partes para em 5 dias arrolar até 5 testemunhas e requerer diligência ou juntar documentos. Essas 5 testemunhas que serão arroladas pelas partes necessariamente precisam ser as mesmas que foram ouvidas na primeira fase? Não necessariamente. Elas podem ser 5 testemunhas inéditas. Depois de sanear o processo, verificando a viabilidade de possíveis diligências, o juiz faz um relatório sucinto e determina a inclusão do caso na pauta para julgamento. As partes são notificadas, as testemunhas, peritos e etc. Nesse momento, pode ocorrer o fenômeno do desaforamento. O que é isso? Mudança no foro originário de julgamento. A regra na delimitação da competência territorial, artigo 70 caput do CPP, é a do locus comissi delicti, lugar onde se cometeu, onde se consumou o delito. Então, seria ali um direito constitucional das pessoas daquele lugar julgar os seus réus quando crimes dolosos contra a vida. Mas, em certas situações excepcionais, o juiz pode determinar que o julgamento ocorra na comarca mais próxima. Esses casos estão elencados nos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal. Esses artigos também vão trazer o procedimento do desaforamento, do pedido de desaforamento. Em relação aos jurados, existe uma lista geral de jurados. Desta lista, um determinado dia,
vai ser feito um sorteio para que sejam intimados 25 para comparecer no dia da sessão de julgamento. No dia da sessão de julgamento, deverão comparecer no mínimo 15 desses 25, para que possa ser instaurada a sessão. Menos que isso, marca-se uma nova data. O júri é obrigatório, ninguém é obrigado a se alistar como jurado. Mas uma vez que tenha entrado na lista, o serviço do júri é obrigatório. Qualquer pessoa pode se alistar como jurado, desde que tenha mais de 8 anos e comprovada idoneidade. Se o jurado intimado não comparecer, ele pode ser multado e a multa pode variar de 1 a 10 salários mínimos. Lógico que existem pessoas que estão isentas do serviço do júri, artigo 437 do CPP. Fora as questões de convicção religiosa, filosófica, política. A lei prevê prisão especial para quem constar nessa lista geral de jurados. Lógico que essa prisão especial só é possível até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Os jurados também têm algumas preferências em licitações, concursos, promoções, etc. No dia da sessão de julgamento, em que eles têm que comparecer, eles vão se ausentar dos trabalhos, e aí isso não pode gerar nenhum desconto no pagamento, muito menos demissão por justa causa. Claro que na prática isso é um pouquinho complicado, ainda mais se o jurado for convocado constantemente, né? Essas faltas sucessivas podem gerar um constrangimento, mas ele não pode sofrer nenhum desconto pela falta. E os jurados são equiparados a funcionário público conforme artigo 327 do Código Penal e, portanto, podem responder pelos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública, como, por exemplo, peculato e corrupção passiva. Nesse slide, eu coloquei aí o procedimento para sortear os 25 jurados, lembrando que no dia da sessão devem comparecer pelo menos 15, e desses 15, no mínimo 15, e desse número de jurados, de 15 a 25, serão sorteados 7 para compor o conselho de sentença. À medida que forem sendo sorteados os jurados para a composição do conselho de sentença, é possível que a acusação e defesa façam recusas. Ou seja, acusação e defesa podem recusar a pessoa do jurado. De forma motivada, não existe limite de recusas, quantas forem necessárias para garantir a imparcialidade do conselho. Mas a lei prevê recusas imotivadas, possibilidade de até o número de 3 recusas para a acusação e para a defesa, sem precisar justificar. Essa possibilidade de recusa de jurados, na prática, ela se transforma numa bela estratégia para tentar formar um conselho que tenha um perfil que a defesa ou a acusação entendam interessante para as suas teses. Vou dar um exemplo. Você é advogado de um réu, ou advogada de um réu, que está respondendo por feminicídio. Um conselho de sentença formado por maioria de mulheres não é interessante para o julgamento do seu cliente. Então, talvez você tenha que usar essas recusas para tentar reduzir o número de mulheres, ou ter, pelo menos, se possível ainda, formar a maioria de homens no conselho de sentença, porque aí você já tem aí uma possibilidade de conseguir convencê-los de algumas teses que você pretende utilizar na defesa do seu cliente. Também a recusa pode ser utilizada para alterar a data do julgamento quando tem corréus. Vamos imaginar que o seu cliente está sendo acusado de praticar um crime doloso contra a vida em concurso com uma outra pessoa. Só que você acha que, de repente, vai ser interessante que eles sejam julgados em dias e por conselhos diferentes. Então, você pode utilizar a recusa para tentar separar o julgamento desses corréus. Bom, nesse slide eu coloco a composição do júri, que a gente viu no outro vídeo, que diz respeito à presença do juiz-presidente, 25 jurados que foram sorteados, lembrando que pelo menos 15 devem comparecer na data da sessão,
para formar, com o número de 7, o conselho de sentença. Formado o conselho de sentença, dá-se início à sessão de julgamento, em que o juiz faz o juramento dos jurados, com base no que está escrito no artigo 472 do CPP, e começa a instrução em plenário. Coitiva de testemunhas, acariações, reconhecimento de coisas, pessoas, oitiva de peritos, oitiva da vítima, sempre que possível, claro. E, ao final, o interrogatório do réu. Em relação à oitiva de testemunhas, adota-se, em relação às partes, o sistema americano. As partes poderão perguntar diretamente às testemunhas, sem precisar passar pela pessoa do juiz. Mas quando as perguntas vierem dos jurados, aí adota-se o sistema inglês. O jurado pergunta para o juiz, que repassa para a testemunha. Então, em relação às partes, as perguntas são feitas diretamente. Por exemplo, o senhor estava no local do crime? O senhor conhece a vítima? Qual sua relação com o réu? Diretamente para a testemunha. Mas quando a pergunta vem de um jurado, ela tem que fazer para o juiz. Senhor juiz, eu gostaria de saber se a testemunha conhece o réu. Sistema inglês para os jurados, sistema americano para as partes. Em relação ao uso de algemas, em regra, é vedado, salvo em situações excepcionais, conforme artigo 474, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Por que, em regra, o uso de algema é vedado? Porque é pejorativo, é sintomático. Isso pode gerar pré-julgamentos por parte do Conselho de Sentença. Então, é interessante que ele fique ali sem as algemas para não passar a impressão de que praticou crime, de que é uma pessoa perigosa, etc. Ao final do interrogatório, lembrando que o réu não é obrigado a se deixar interrogar, que também é possível o interrogatório fracionado, vamos aos debates entre acusação e defesa. E aí vocês podem observar nesses slides que, em regra, 1h30 para acusação, 1h30 para defesa, sendo possível a acusação vir em réplica no prazo de 1 hora e aí a defesa em tréplica também no mesmo prazo. A última palavra é sempre da defesa. Havendo mais de um acusador ou de um defensor, por exemplo, assistente de acusação, vários réus com vários advogados, esse tempo vai ser dividido entre eles. Se tiver mais de um acusado, esse tempo passa para 2h30 para os debates e 2 horas para a réplica e 2 horas para a tréplica. A lei diz o que não pode ser falado nos debates, o que é considerado como restrito, uma restrição temática, quais os temas que não podem ser abordados pelos debatedores. Menções à decisão de pronúncia, fazer menção ao réu estar ou não algemado durante a audiência, falar sobre a negatória do réu em ser interrogado, são alguns temas que não são admitidos. Quanto à leitura de documentos ou exibição de objetos durante a sessão, isso só vai ser possível se esses documentos, esses objetos tiverem sido juntados aos autos pelo menos 3 dias úteis antes do julgamento. Ao final dos debates, o juiz vai perguntar aos jurados se eles se sentem aptos para julgar ou se precisam de mais algum esclarecimento. Uma vez que os jurados digam que se sentem aptos, o juiz vai ler em voz alta, ainda no plenário, os quesitos esses que estão relacionados nos artigos 483 e seguintes do CPP, sobre matérias de fato e sobre absolvição do réu. Vai perguntar se algumas das partes têm alguma impugnação a esses quesitos. Se não, tudo ok, vamos todos para a sala secreta. Acusação, defesa, serventuários justiças, os 7 jurados e o juiz. Na sala secreta, cada jurado vai receber uma cédula, ou melhor, cédulas, com as palavras sim e com as palavras não,
que serão gradativamente depositadas numa urna à medida que forem feitos os quesitos. Então, o juiz faz o primeiro quesito, o réu pega a cédula sim, se entender que a resposta àquele quesito deve ser sim. Ou pega a cédula não, se entender que a resposta àquele quesito deve ser não. E deposita na urna. Depois que todos depositarem suas respectivas cédulas, o juiz abre a urna e começa a contagem, parando sempre que alcançar a maioria, em razão do princípio do sigilo das votações. À medida que vão sendo respondidos quesitos, já dá para ter uma noção se o réu vai ser condenado, se o réu vai ser absolvido, ou se pode acontecer uma desclassificação. Por exemplo, o juiz quesitou os jurados se o réu matou a vítima. A maioria respondeu que sim. O juiz perguntou aos jurados se ele queria matar a vítima. A maioria respondeu que não. Nesse momento, aquele crime deixou de ser um crime doloso contra a vida e, consequentemente, não é mais competência do tribunal do júri. Nesse momento, o juiz para e aí ele vai proferir a decisão, fazendo as vias do juiz singular por uma questão de economia processual. Terminada a sessão, é feita a leitura em plenário da sentença e elaborada uma ata geral de julgamento. Com isso, eu encerro o nosso encontro de hoje. No próximo encontro, eu vou trabalhar outras questões de processo penal com vocês, tá bom? Um beijo e um queijo e até a próxima.